Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou maravilhosamente bem, sou missionária Clarice, muitos me conhecem e vamos trazer mais um vídeo maravilhoso da palavra do Senhor Jesus. Sim, da palavra do Senhor Jesus. Quero que vocês deixem o seu like, compartilhem, comente, façam o que vocês achar melhor neste vídeo. Nessa palavra maravilhosa, dá a sua opinião, se estás gostando. Se você não estiver, também fala, não tem problema, vou ouvir vocês. Se quiser dar opinião, pode dar. E assim, sou muito, sim, descontraída, não tem problema se vocês falarem alguma coisa, assim, comentar alguma coisa, para mim tudo bem. Bom, vamos lá, vamos ver aqui. No livro de João, estou com a minha Bíblia. Aqui, ó. Estou com a Bíblia aberta. E vamos já logo falar da palavra do Senhor, né? Para ganhar tempo. Eu quero falar uma passagem aqui. Eu não sei se vocês já conhecem. Talvez sim, talvez não. É de prosperidade, de multiplicação. Aleluia, Jesus. Quero fazer um minutinho de oração para começar. Para Deus abençoar essa palavra. Senhor Jesus, Pai querido e amado. Pai, primeiramente, Pai, peço a Ti que o Senhor entre na frente, Pai. Para mim, falar dessa palavra maravilhosa da Bíblia Sagrada, da Tua palavra, Pai. Entra na frente e fala, Senhor, na minha boca. Que o Teu Espírito Santo de Deus fala poderosamente na vida de todos os ouvintes, Pai. Todos que aqui entrar, que sintam a Tua presença e a Tua graça. Que possa realmente entender a palavra do Senhor e ter muito proveito, Pai, para a sua vida. Sim, meu Deus, eu te peço e te glorifico, Senhor. Amém, Jesus. Bom, até aqui. João 6, a multiplicação de pães e peixe, tá bom? Eu vou ler, e conforme eu vou lendo, eu vou explicando, tá bom? Então, vamos lá. Desta coisas, atravessou Jesus no mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia nas curas dos enfermos. Bom, Jesus, ele atravessou ali o mar da Galileia, e com ele, sempre que atravessava, aquele dia tinha grande multidão. Aquele dia não, aonde Jesus ia, sempre tinha grande multidão, estava com ele, atrás dele. A numerosa multidão que vinha, visto os sinais que ele fazia, e também via as curas dos enfermos. Isso chamava atenção naquela época e chama até hoje. Onde há cura, tem multidão, porque tem sempre um precisando de uma cura, querendo que Deus o cure. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então, Jesus subiu ao monte e se assentou ali, eles e os discípulos sentadinhos ali sobre o monte. Ora, a Páscoa e festas dos judeus estava próxima. Já estava quase no tempo da Páscoa dos judeus, né, na época de festa. Então, Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão, e vinha ter com ele Felipe, onde comparemos Felipe, e vinha ter com ele Felipe. Bom, Jesus ergueu os olhos assim para cima, queridos, e viu ali uma grande multidão. E vinha com ele também um deles, né, o discípulo, que era Felipe, estava junto ali. E o Felipe disse: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Fiz uma pergunta a Jesus: onde compraremos pães para lhe dar de comer?
Respondeu e levantou os olhos. Sim, onde compraremos pão para dar de comer? Para dar de comer. Mas dizia para experimentar, para que ele bem sabia o que estava para fazer. Bom, levantou os olhos. Ah, então Jesus erguendo os olhos. Não, Jesus ergueu os olhos e falou onde que acharia, né, para comprar os pães. Foi Jesus quem falou, não Felipe. Felipe estava com ele. Jesus que lhe fez essa pergunta. Jesus, ele fez essa pergunta. Deixa eu ver melhor aqui. Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas ele só queria experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. Jesus já sabia tudo o que ele ia fazer. Era só para experimentar ali os teus servos. Respondeu Filipe: não lhe bastaria 200. Perdão. Tô com uma tossinha hoje. Tô com um pouquinho de tosse. Mas eu vou continuar fazendo esse vídeo. Perdão, queridos. É que eu tô um pouquinho, minha garganta tá um pouquinho irritada. O tempo aqui tá meio frio. Eu mexi com muita água hoje. Então eu fiquei assim, tô com um pouquinho de garganta irritada. Mas eu vou continuar fazendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Não é por isso que eu vou parar. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André e Simão e Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos lá. Onde que eu parei? Sim. Sim. Mas isto é que para tanta gente, mas isto é que eles achavam assim, queridos, que tinha muita gente, uma multidão ali. E aquele rapaz só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não ia dar, com certeza. Mas Jesus estava ali. O rei da multiplicação estava ali. E ele está presente na sua vida também hoje. Receba nessa noite a graça, o poder e a prosperidade do Senhor na sua vida. Ele está aqui nessa noite. Ele está também aqui nesse vídeo para te dar a vitória com essa palavra maravilhosa de prosperidade, de multiplicação, e ele está aqui. Então vamos lá. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Só os homens, ele colocou sentadinho ali. Olha só, para você ver o mistério. Só os homens, quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens. A Bíblia fala. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Tá vendo, amada? Ele, dado graça, ele ergueu ali, né? E distribuiu, dado graça ao Pai, ele distribuiu aqueles pães.
e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, eu quero falar para vocês que a gente deve aproveitar o máximo da nossa refeição. Vocês podem ver aqui nessa palavra, se você observar, Jesus falou para pegar os que sobraram, aqueles pedaços que sobraram, para não desperdiçar. Então, Deus não se agrada que joga comida fora, joga as coisas fora. Tudo que vai fazer, aproveite o máximo, mas não jogue fora, que é até mesmo pecado, porque aqui Jesus deixou bem claro para não jogar fora o alimento, mas sim para guardar para depois comerem, né? E nada se aqui, ó. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços, 12 cestos, dos que 5 pães de cevada, e que sobravam os que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, ele fazia os milagres, mas rapidamente ele já retirava para o monte para ir orar, porque ele era muito perseguido, apesar que vinha um povão atrás dele, multidão, mas mesmo assim era perseguido, porque ele fazia milagre e faz até hoje. Quer dizer para vocês, fica essa palavra maravilhosa: 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou. Só de homens tinha 5.000, quase 5.000 homens, a Bíblia fala. Então foi muita gente, fora as crianças, os que estavam, os restantes lá. Queridos e amados, então Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra maravilhosa que eu assim trouxe para vocês, que a cada dia mais vocês vão aprendendo da palavra do Senhor. Eu amo falar da palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus. Então, por isso, fica aqui em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Missionária Clarice está sempre aqui. Compartilhe e deixe seu like em nome do Senhor Jesus. E se inscreva nesse canal. Deus abençoe a sua vida.